A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade hoje o que nós estávamos falando ontem sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sobre a Páscoa, sobre a morte e ressurreição de Cristo. Deus te abençoe, que bom que você está aqui conosco. Eu vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia. Eu vou ler novamente muitos versículos. Eu gostaria que você me acompanhasse aí da sua casa, para que nós possamos estar sintonizados, não é verdade? Porque eu creio que o mesmo Deus que está aqui agora é o que está aí com você, é o que estará com você nessa leitura, nessa meditação da palavra do Senhor. Enquanto isso, que bom que você hoje tirou um tempo para o Senhor. Isso é maravilhoso. Nós estamos em um momento bastante interessante e reflexivo, muitas incertezas, na verdade, muitas coisas que estão fora do nosso controle. Eu espero que você esteja orando pelos governantes, orando pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito, pelas pessoas que têm autoridade sobre o povo, para que eles possam estar agindo com sabedoria, porque nós somos carentes, na verdade, somos necessitados de bons governantes. Gostaria de fazer uma leitura em Lucas 24, do verso 1 ao verso 8. Vai dizer assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então lembraram das suas palavras. Aleluia, glória a Deus. Uma leitura maravilhosa. Aqui, 3 dias depois da morte de Jesus, as mulheres já estavam ansiosas para ir ao encontro do corpo, no sepulcro. E antes de nós continuarmos falando da ressurreição, eu gostaria de voltar com você 2 dias antes, lá na crucificação, lá naquele terrível dia. Lembram? Jesus foi colocado entre 2 malfeitores, a sua direita e a sua esquerda, 2 homens maus. Eu não sei se você já analisou, Pilatos ele não encontrou nenhum crime em Jesus. Por quê? Porque Roma ela só prendia, executava quem tinha feito alguma coisa contra Roma. Entende? Lembram de Barrabás? Barrabás estava preso porque ele era um assassino. Então ele matou ali alguém de Roma, ou alguém importante daquele lugar. E Jesus não encontraram nada a não ser inveja, E quando ele é colocado no meio daqueles homens, aqueles homens eles já sabiam o porquê estavam sendo sentenciados, E Jesus
muito calmo, muito sereno, ele estava ali, ainda assim naquele momento tenso, muito atento a tudo que estava acontecendo. E um deles zomba, blasfema: se tu fores o Cristo, então desce daí, salve a ti e a nós. E o outro ele diz algo maravilhoso: nem ainda estando nessa situação, temes a Deus, nós somos culpados, nós somos transgressores mesmo da lei, em outras palavras, é isso que ele está falando. Nós merecemos mesmo a sentença que está sendo dada. Agora esse homem, ele é santo, ele é inocente. E aí acontece algo muito interessante, maravilhoso. Muitas pessoas podem achar que por pessoas estarem em condições extremas, prestes a morrer, a poucos minutos aí de perder a sua vida, elas são capazes de aceitar qualquer coisa para não morrer, Ou tem gente que fala assim: mas é fácil, a pessoa viveu uma vida toda longe de Deus e aí no último minuto se consertou com o Senhor e diz que está salva. Então assim, nós não devemos julgar as pessoas, nós não fomos levantados, chamados para ser juízes das pessoas. Pelo contrário, nós estamos aqui para amar as pessoas, para lembrá-las que existe salvação, que existe redenção. Deixa essa questão de julgar para Deus, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós estamos acostumados a ver o que as pessoas fazem, mas somente Deus conhece o motivo por trás disso. Então não é nosso papel fazer isso. E esse homem, ele olha para Jesus e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Grandes verdades tem nessa frase. Primeiro, ele reconhece Jesus como rei, no reino, no seu reino, ou seja, o Senhor é um rei. Depois, não na ordem certa que eu estou falando, mas ele fala: lembra-te de mim. Irmãos, o morto não lembra de ninguém, ele está morto, está lá na sepultura, é um silêncio terrível, Então aqui, isso eu aprendi depois de um tempo, e eu não imaginava isso. Realmente esse homem, ele teve um entendimento, no último minuto, mas ele teve esse entendimento, e que Jesus era o Senhor, que Jesus é o Todo-Poderoso e que ele iria ressuscitar. Então ali ele estava acreditando que Jesus não ficaria naquela cruz, que Jesus não ficaria na sepultura, que a morte não teria poder sobre ele, que Jesus era vencedor. Olha, tudo isso em uma frase. Jesus, ele entendeu isso, ele perfeitamente disse: hoje ainda estará comigo no paraíso. Aleluia, glória a Deus. Esses dois malfeitores, eles representam a humanidade. Um lado, uma humanidade perversa, blasfema, que está com o coração endurecido, a mente cauterizada, que por mais que se pregue, por mais que se dê testemunho de Jesus, por mais que se faça alguma coisa, ela é incrédula, descrente, blasfema todo o tempo. Por outro lado, existe a humanidade, uma parte dela representada naquele homem, que é a humanidade que reconhece que é pecador, é a humanidade que reconhece que precisa de Jesus, é a humanidade que aceita o testemunho de Jesus, é a humanidade que entende que Jesus é a ressurreição e a vida. Aleluia, glória a Deus. Portanto, ele é um exemplo. Não importa o que você fez, não importa qual é a sua condição. E
Então, como os irmãos entendem que ali o cenário era a Páscoa, o cordeiro precisava ser morto. Lembra que o sumo sacerdote daquela época fala: não é justo toda a nação morrer por causa de um homem, não. Então, um homem que morra por toda a nação, lembra daquilo? E ele fala aquilo de forma profética, né? E então Jesus morreu ali por todos da nação, por toda a humanidade, por todos os homens, todas as mulheres, e inclusive para aquele malfeitor. Então, quando Jesus morre ali, ele era o cordeiro não só daqueles homens, daquele homem que aceitou, mas também de toda a humanidade. Lembra que João falou que ele era o cordeiro de Deus, né? O Jeová Jireh que providenciou um cordeiro. E então Jesus morre. Não foi quebrado nenhum osso dele, porque ele morreu rapidamente, bradou, né? Está consumado. E levam ele para a sepultura, faz todo o cerimonial, né, judaico para enterrá-lo. E agora sim, agora nós podemos voltar no texto que nós iniciamos, que aquelas mulheres correram ao encontro daquele sepulcro, e aquele sepulcro está vazio. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós não servimos um Deus que ficou preso em uma sepultura. Nós não servimos um Deus que está limitado à morte. Não, Ele venceu a morte, Ele tem a chave da morte, do inferno. Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia ler algumas palavras, alguns textos para você, que Jesus ele deu dica que ele iria ressuscitar. Se você ler João 11, 25, João 10, 18, Mateus 12, 39 a 40, ele vai falando, ele ia ressuscitar, era necessário que se cumprisse isso. E quando nós lemos, por exemplo, em Colossenses 1, verso 18, diz assim: ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aleluia, glória a Deus. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele é aquele que ressuscitou primeiro, e porque ele ressuscitou primeiro, nós temos a esperança da ressurreição, nós temos a esperança da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Outro texto que eu gostaria de ler com você é 1 Coríntios capítulo 15. É uma leitura grande, vamos ler juntos. Pega aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 15, verso 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, muitos, principalmente os saduceus, né, aquele grupo religioso que existia na época, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Agora, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Preste atenção, se Jesus não ressuscitou, irmãos, nós estamos aqui perdendo o nosso tempo. O cristão, ele precisa entender que Jesus está vivo, bem vivo. Continuando, e assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, eu sou uma falsa testemunha, você também. Ou seja, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Aqui ele está fazendo essa análise, né? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda, agora prestem atenção, isso é importante. Se Jesus não ressuscitou, nós permanecemos em nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos perdoados através do sacrifício de Jesus na cruz. Aquele cordeiro limpou de uma vez por todas os nossos pecados. Só Jesus poderia fazer isso, irmãos, só Jesus. O sangue puro, imaculado, inocente. Continuando. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Olha, ainda tem um detalhe. Se Jesus não ressuscitou, aquelas pessoas que morreram esperando a redenção, eles estão perdidos. Vão continuar lá, vão continuar na sepultura, no Seol, no Hades. Aleluia. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ou seja, por causa de Adão, nós todos somos condenados, estamos condenados à morte. Lembro que ao homem está sentenciado a morrer uma vez só, mas por causa do segundo Adão, Jesus, nós temos a oportunidade da ressurreição. Aleluia, somos vivificados em Cristo. Mas existe uma ordem da ressurreição, você sabia disso? Existe uma ordem, nosso Deus é um Deus de ordem. Cristo é o primeiro, foi o que ressuscitou primeiro. Depois, os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força. Aleluia, glória a Deus. Olha só, os que dormem em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós. Então, nós precisamos lembrar que por causa da ressurreição de Cristo, nós vamos ser ressuscitados, nós vamos ser transformados, esse corpo vai ser transformado para viver eternamente com Ele. Olha, a cruz não é o final, eu gostaria de frisar isso com você. A cruz de Cristo não é o final, pelo contrário, é o início, é a garantia da continuação da história, a continuação do plano, do propósito eterno de Deus para mim e para você. Por causa da cruz do Calvário, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da entrega de Jesus ali, hoje nós temos uma esperança. Aleluia, e a esperança não traz confusão. Deus é maravilhoso, nós temos a oportunidade hoje de fazer parte de tudo isso. Um versículo interessante que eu gostaria de meditar com os irmãos é Romanos 6, verso 3. Como que eu valido o sacrifício na cruz do Calvário na minha vida? Já pensou sobre isso? Como que isso é validado em mim? Muitas pessoas estão por aí dando a mínima para Deus, dando a mínima para o sacrifício de Jesus, né? Então esse cordeiro que foi morto, por mais que ele foi morto para todos, isso só tem validade quando eu reconheço isso, eu trago isso para a minha vida. É como um presente que alguém está te dando, está lá o presente. Se você não pega o presente, ele não é seu, né? Se eu falar assim, olha, está aqui em minhas mãos um presente para você, e você não pega, você nunca vai usufruir desse presente.
né? E a salvação, lembra que a salvação é um dom, é um presente. Você não merecia, mas Deus está te dando. É uma graça, é um favor não merecido. E eu e você temos a difícil missão. Deixa eu pensar em outra palavra. Nós temos a difícil missão de só levantar as mãos, de esticar as mãos e de trazer esse presente. É só isso que nós precisamos fazer agora, irmãos. Esse é o primeiro passo. Não importa o que você esteja fazendo agora, não importa a sua situação, o importante é: eu quero. Fala com o Senhor Jesus aí: Senhor, eu quero a salvação. Senhor, eu quero esse sacrifício, eu quero o seu sangue tendo validade em minha vida. Aleluia, glória a Deus. Em Romanos 6, verso 3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É uma pergunta, você não sabia? O batismo nas águas, ele é um ato público que simboliza a sua morte para esse mundo. Da mesma forma que Jesus morreu na cruz do Calvário, agora você também está morrendo para esse mundo. E da mesma forma que Deus ressuscitou o seu Filho para a glória dele, da mesma forma Deus vai te ressuscitar, ou seja, vai te levantar para viver somente para Ele. Aleluia, glória a Deus. Percebam, eu e você precisamos disso, porque Jesus, depois que ressuscitou, Ele disse aos seus discípulos: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, ele será salvo. Aquele que validar o sacrifício de Jesus na cruz em sua vida, através do batismo nas águas, em outras palavras, é isso que Jesus está falando, ele será salvo. Olha, para finalizar, eu não quero ser repetitivo, eu não quero ser demorado. Hoje você tem a oportunidade, e talvez você possa estar falando assim: pastor, eu já me batizei. Olha, irmãos, maravilha, glória a Deus, você deu um passo importantíssimo, mas até que a sua vinda se concretize, né, até a volta de Jesus, você precisa continuar firme. Você continue na sua posição, não desanime, não retroceda. Deus não tem prazer naqueles que voltam, que olham para trás. Deus quer que nós continuemos agradando, continuemos crescendo dia após dia, conhecimento atrás de conhecimento. E se você está afastado do caminho do Senhor, hoje é dia de reconciliação. Se você ainda não recebeu esse nome maravilhoso nas águas, né? Maravilhoso, esse nome maravilhoso no batismo nas águas, ainda você tem oportunidade. O mundo, ele caminha para um momento decisivo, e mais do que nunca nós precisamos ter essa certeza da salvação. Nós precisamos ter a certeza que nós estamos em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias falando, dando sinais da sua ressurreição, e ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, nós precisamos ser cheios do poder de Deus para suportar ainda um pouco mais aqui nesse mundo. Jesus disse a Nicodemos, lembra? Se não estou enganado, no livro de João, capítulo 3, ele vai falar assim: é necessário nascer da água e do Espírito. Aleluia, glória a Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. Só assim nós vamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Só assim nós vamos ser filhos de Deus. Que Deus te abençoe nesse dia. Que a paz do Senhor Jesus reine em seu coração, reine em sua família. E que o Espírito Santo toque em seu coração, te convença
de todo erro, de todo pecado e do juízo de Deus. E que você reconheça o Senhor em sua vida e em todos os seus caminhos. Que Deus te abençoe e até mais na nossa próxima reflexão.